O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos nesse domingo para celebrar o dia do Senhor, para sermos alimentados pela palavra e pela Eucaristia, nesse dia em que nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. Na liturgia da igreja, esta celebração, ela é celebrada no dia 1º de novembro, mas a igreja no Brasil, quando o 1º de novembro não cai de domingo, a igreja no Brasil transfere esta solenidade para o domingo posterior ao dia 1º, para que os fiéis possam ter acesso, aos benefícios desta liturgia, que foi incorporada na vida litúrgica da igreja lá no século IX. Desde o século IX que na liturgia da igreja nós celebramos esta solenidade de hoje, a celebração de todos os santos. É oportuno nesta liturgia reafirmar a missão e a vocação de todo cristão. A vocação e a missão de todo cristão é viver a santidade. Nós somos chamados a ser santos. Somos chamados a trazer para nós esse desejo e essa vontade de Deus. Está expresso no coração do Senhor esse desejo. Ele nos convida a viver isso. Sede santo como o Pai Celeste é santo. E nós precisamos nos apossar desta vocação, deste chamado, e alimentar dentro de nós o desejo por uma vida de santidade, em fazermos o caminho da santidade. E o primeiro passo que nós damos em função desta vida de santidade é fitar os nossos olhos em Jesus. Santo é aquele que olha para Jesus. É aquele que fita o seu olhar no Senhor, que busca imitá-lo,
e trazer os sentimentos do seu coração ao nosso coração. Se nós pudéssemos definir de uma maneira bem concreta e prática, nós diríamos que santo é aquele que traduz sua vida na vida de Cristo, que deixa Cristo aparecer nas suas ações, nas suas posturas. Esse é santo. Esse é o caminho de santidade que o Senhor deseja de nós. Depois, para vivermos esse caminho de santidade, é preciso entendermos o que é de fato santidade. Porque às vezes nós temos uma ideia um pouco que equivocada de santidade. E essa ideia equivocada de santidade, muitas vezes, apaga de nós o desejo de sermos santos. Porque nós acabamos entendendo que dessa forma é impossível ser santos. Às vezes nós entendemos que santidade, que esta ideia da santidade corresponde à mesma ideia da perfeição, significa dizer que nós devemos ser imaculados, não termos erros e não incorrermos em nenhum erro. Essa categoria de santidade, ela só pode ser aplicada a uma única pessoa, a Deus, porque Deus é perfeito. Não há mácula em Deus, Ele é extremamente perfeito, Ele é extremamente bom. Essa categoria de santidade, de perfeição, ela é aplicada somente a Deus. Mas quando o Senhor nos convida a experimentar da sua santidade, Ele quer que nós o façamos na nossa humanidade. Então, dentro de uma perspectiva humana, nós poderíamos dizer que santo é muito mais aquele que olha para Jesus do que aquele que é perfeito. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós somos capazes de reconhecer quem nós somos. O santo é aquele que é capaz de reconhecer quem é, de saber que traz consigo limitações, que ao longo do nosso caminho vai sendo aprimorado. O santo é aquele que entende que a nossa vida é um caminho e que a cada dia é uma oportunidade de nos tornar melhores. O caminho de santidade passa por essa realidade. É a capacidade de transformar a nossa vida todos os dias, de transformar as nossas atitudes, de reconhecer os nossos erros e nossas imperfeições e não nos limitar a ela, mas sermos capazes de transformar as nossas limitações em possibilidades. Vida de santidade passa por essa ideia. Quando nós olhamos para aqueles que foram testemunhados pela igreja com virtudes heróicas e são chamados por nós como santos, quando nós olhamos para a história desses homens, nós vamos perceber que a santidade eles atingiram porque não tiveram medo de serem humanos. Quem quer ser santo não pode ter medo de ser humano. O caminho de santidade precisa gerar em nós humanidade. Santidade tem tudo a ver com humanidade. Nós precisamos aprimorar essa ideia dentro de nós. Aqueles que possuem as virtudes heróicas e foram reconhecidos pela igreja com virtudes heróicas, que são os santos das nossas devoções, nós, quando olhamos para a vida desses homens, nós vamos entender que foram vidas de muitas lutas. Não foram homens imperfeitos que não erraram, mas eles fizeram dos seus erros uma possibilidade de melhorar o seu condicionamento humano. Isso é santidade. Santidade é não ter medo de ser humano. É ter a coragem de encarar quem somos, não para permanecer naquilo que nós somos, mas para crescermos a cada dia, melhorarmos a cada dia. Quando nós empreendemos o caminho de santidade, nós estamos dizendo que nós queremos melhorar a cada dia. Quando eu alimento o desejo de querer ser santo, eu estou dizendo para mim mesmo que eu quero melhorar a cada dia. Nessa perspectiva,
nós vamos entender de fato que nós precisamos retrabalhar essa ideia de santidade dentro de nós, porque deve existir dentro de nós, deve ser um desejo muito latente pela santidade, porque todos nós desejamos melhorar a cada dia. Todos nós sonhamos em melhorar cada dia que passa, a nos tornar mais humanos, a nos tornar mais sensíveis, a nos tornar melhores na relação com os outros, a nos tornar homens e mulheres mais equilibrados no nosso convívio. Pois bem, se nós desejamos isso, nós desejamos a santidade, porque isso é santidade. É desejo de melhorar a cada dia. Talvez essa seja a definição mais simples da vida de santidade. Talvez essa seja a ideia de santidade mais aproximada para nós humanos. É o desejo de querer ser melhor. Então, isso é querer ser santo. Nesse sentido, nós vamos alimentar dentro de nós esse desejo de santidade que o Senhor hoje, na liturgia, nos ajuda a compreender. Na segunda leitura de hoje, na visão do apóstolo João, tem um elemento que é bem oportuno ser destacado. Quando o ancião pergunta a João na visão, quem são aqueles homens que estão vestidos de branco? E o apóstolo João diz: Senhor, tu é quem deve saber. E ele diz: são aqueles que vieram da grande tribulação. Os santos são aqueles que vencem as tribulações. Os santos são aqueles que vencem os desafios de suas vidas. Os santos são aqueles que lutam a cada dia por dias melhores. Os santos são aqueles que não se acostumam na mesmice. Os santos são aqueles que não admitem viver na ideia do fracasso e da impossibilidade. Então, santo é todo aquele que luta por uma vida melhor. É todo aquele que deseja o melhoramento da sua humanidade. Somos nós que estamos nessa grande tribulação que é a vida, sem perder a ideia de quem somos. Hoje, a palavra de Deus nos ajuda. Nós somos filhos de Deus e nunca devemos perder isso de vista. Então guarde no seu coração hoje essa mensagem. Eu preciso a cada dia aprimorar minha vida de santidade. Eu quero ser santo. Eu quero viver uma vida em santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.